Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Primeiramente, gente, eu quero agradecer a recepção que vocês deram para minha irmã no último vídeo. Para quem não sabe, eu gravei um vídeo com a minha irmã mais velha, a Adreisa. A gente contou o caso da grávida de Canelinha num formato um pouco diferente, que eu intitulei de caso comentado, porque a gente foi falando sobre o caso de uma forma mais descontraída e mais opinativa, digamos assim. Muitos de vocês gostaram, elogiaram bastante ela e ela ficou muito feliz. Eu espero conseguir trazê-la para o canal aqui de novo o mais rápido possível. Vocês são maravilhosos, tá, gente? É sério, eu tenho, assim, os melhores seguidores do mundo. Muito obrigado de verdade. Minha irmã também pediu para eu agradecer, ela ficou muito feliz com a recepção de vocês. Mas agora, gente, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. James Edward Conley nasceu no dia 22 de fevereiro de 1950 na cidade de Dayton, que pertence ao estado norte-americano de Ohio. Ele era filho do casal Ruth Slack e seu marido John Conley. A família, pessoal, era bem grande, na verdade, tá? O casal teve 8 filhos, sendo 4 meninas e 4 meninos. Mas nenhum deles passou por dificuldades porque aquela família era uma família tradicional americana de muito sucesso. O avô do James fundou uma empresa chamada Monarch, que inventou uma das primeiras máquinas de etiquetar preços, possuindo inúmeras patentes sob aquela invenção. E juntando uma boa grana, é claro, ao longo dos anos por conta disso. Tanto a infância quanto a juventude do James foram bastante tranquilas e desde muito novo ele nunca se interessou muito pelos negócios da família. O tempo passou e na vida adulta ele teve certeza que não queria trabalhar com a sua família. E por isso, ao invés de se dedicar ao negócio, ali que foi fundado pelo seu avô, ele aproveitou as vantagens econômicas que tinha para construir uma reputação em uma nova profissão. Ele estudou bastante e se tornou quiroprático e encontrou o lugar ideal para desenvolver sua carreira no norte da Geórgia. Mas é preciso dizer que o James trabalhou bastante para que o seu projeto fosse para frente, tá? Ele estava mesmo assim determinado a construir uma empresa de medicina holística de sucesso para que pudesse então provar para os seus pais que a sua saída dos negócios da família não tinha sido em vão. Foi quando ele conheceu uma mulher chamada Bonnie White, que tinha prestígio e protagonismo na alta sociedade. A Bonnie falou muito bem do James para a sua rede de amigos, destacando a sua simpatia, sensibilidade, responsabilidade e, é claro, o amor pelo seu trabalho, né? E tudo isso, gente, naturalmente ajudou a clientela do James a crescer exponencialmente. E como já era de se esperar, chegou o momento em que ele estava com a agenda tão cheia, mas tão cheia, que não conseguia mais administrar tudo sozinho. Foi quando ele percebeu que precisava de mais funcionários e contratou uma jovem de 21 anos de idade na época, chamada Teresa Lynn Box, que era natural de Harland, no estado do Kentucky. A Teresa, gente, ficou responsável pela recepção da empresa, fazer agendamentos e também ajudava um pouco com as questões administrativas, como ir aos bancos, fazer depósitos e pagamentos, por exemplo. O James, pessoal, não tinha muitas informações sobre a Teresa, mas as poucas coisas que ele ficou sabendo já eram assim o suficiente para ele naquele momento, porque pelo que se soube, os pais da jovem ainda moravam no Kentucky e tinham criado a sua filha de forma conservadora e preservando ali os bons costumes. Para o James, esses eram detalhes assim muitíssimo importantes. Apesar da grande diferença de idade entre eles, que era de quase 20 anos, em 1994 nasceu um grande afeto entre o James e a Teresa. E em pouco tempo ele a chamou para tomar um sorvete e esse encontro abriu as portas para novos encontros e por fim os dois engataram em um relacionamento sério. E em 1996, contrariando assim todas as expectativas conservadoras e rígidas pela moral e bons costumes da época, a Teresa engravidou antes do casamento. E essa gravidez permaneceu em segredo, porque a jovem não queria decepcionar os seus pais. Os 9 meses se passaram e o casal de namorados teve um menino. Para o James foi uma emoção incontrolável, ele ficou muito feliz e passava horas observando o filho dormir.
Era um amor que transbordava e por isso ele passou a conciliar suas responsabilidades de trabalho com as de casa, tentando ser a melhor figura paterna para o seu filho. Para a Teresa, por outro lado, aquela criança representava o pecado e a vergonha, tanto que menos de um ano depois, a pedido ali da jovem, o James e a Teresa deram uma linda festa de casamento, com tudo o que tinha direito, e os seus pais só ficaram sabendo do neto quase um ano depois. O casal, gente, se mudou para um outro bairro, ainda na vizinhança de Dayton, e abriram um centro de bem-estar chamado Alpha Welfare. A Teresa fez alguns cursos em escolas prestigiadas e começou a trabalhar como massoterapeuta da clínica do seu marido. Ela era mesmo muito esforçada e bastante determinada em seus objetivos, e o seu maior projeto era ter tanto sucesso quanto o seu marido, para que juntos ali eles pudessem dar a seus filhos a melhor vida possível. E por falar em filhos, no ano de 2000, a Teresa ficou grávida novamente e dessa vez o casal teve uma linda menininha que deixou assim todos orgulhosos. Poucos meses depois do nascimento da menina, a família se mudou para uma casa grande, espaçosa e muito cara na rua Boynton Drive, uma vizinhança bastante amigável e tranquila em Ringgold, ainda no estado da Geórgia. Para todos que olhavam, aquela era uma família feliz, próspera e com certeza dinheiro não era um problema. Foi assim que os filhos do casal viveram seus primeiros anos de vida, cercados de conforto, amor e muito carinho. E o James estava assim muito preocupado com o futuro da sua família. Afinal de contas, ele entendia claramente que quanto mais o tempo passava, mais a diferença de idade entre ele e a sua esposa ficava mais evidente, mais aparente. Como eu disse, eram 20 anos de diferença. E ele começou a ficar preocupado tanto que compareceu ao escritório de um de seus melhores amigos, chamado Tom Drew, para resolver essa questão. O Tom Drew, gente, era advogado de formação e trabalhava como agente de seguros. E então o James fechou uma apólice de seguro de vida no valor de pouco mais de $500 mil e colocou sua esposa Teresa como única beneficiária do seguro. Além disso, ele também fez um seguro residencial completo, com todas as coberturas que vocês possam imaginar, cujo valor assegurado também era bastante elevado. A verdade é que o James morria de medo de em algum momento falecer e seus filhos virem a passar necessidade ou mesmo terem a casa tomada e ficarem sem ter para onde ir. Mas, gente, daqui para frente, foi só ladeira abaixo. Isso porque, com o passar dos meses, aquela imagem de família perfeita começou a desmoronar, porque entre os funcionários do centro de bem-estar surgiram rumores de infidelidade no casamento. As coisas daqui pra frente só ficaram piores, tudo foi degringolando, porque além da questão da infidelidade matrimonial, a família encontrou um novo obstáculo: os diversos problemas financeiros que surgiram com a brusca queda no fluxo de clientes. Porque como as fofocas só aumentavam, aos poucos os clientes mais antigos foram deixando de renovar os seus contratos. E com isso o faturamento ia caindo mês após mês. Para piorar ainda mais a situação, o James ficou doente de repente e foi diagnosticado com uma doença que o impediu de trabalhar. Pouco depois, a Teresa engravidou do terceiro filho, mas infelizmente, após algumas semanas, ela perdeu o bebê. E esse evento só piorou a situação do casal. Principalmente porque a Teresa ficou muito abalada e não conseguia mais cuidar nem de si mesma, que dirá da família e da empresa. Com o passar dos meses, as dívidas foram se acumulando e as cartas ameaçadoras dos bancos começaram a chegar. Por outro lado, a perda do seu bebê e o acúmulo de problemas levaram a Teresa a uma grande e fortíssima depressão, que foi seguida do abuso de álcool e também de entorpecentes. Em meio a tudo isso, James recebeu uma informação preocupante do seu contador. Sua esposa estava desviando dinheiro dos negócios e isso já tinha algum tempo. Quando James confrontou a sua esposa, ela negou tudo,
mas haviam provas documentais, como a assinatura de mais de 10 cheques, por exemplo. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando surgiu uma nova fofoca na empresa. As pessoas estavam dizendo que a Teresa estava colocando algo no café do James. Ela estava tentando matá-lo. Essa fofoca ganhou vida rapidamente e em pouco tempo até mesmo os poucos clientes que sobraram estavam falando sobre esse assunto. O casal então consultou um advogado especializado em divórcios porque a situação da família se tornou insustentável. E fora toda a questão da quebra de confiança entre o casal, havia ainda a questão financeira, com os bancos vindo buscar carros da família, investimentos financeiros sendo bloqueados e o James rapidamente mergulhou em uma depressão profunda e sufocante. O último golpe aconteceu quando chegou a carta notificando o casal de que eles estavam prestes a ser despejados da sua casa por falta de pagamentos da hipoteca. No entanto, a Teresa não estava nada a fim de perder tudo na sua vida. Ela tinha batalhado muito para chegar onde chegou e não abriria mão de todo o seu conforto assim tão fácil. Na verdade, ela já tinha elaborado um plano para dar um jeito em todos os seus problemas. O primeiro passo foi passar pelo marido e escrever uma carta em que supostamente informava que havia decidido dar fim à própria vida. Na madrugada de sexta-feira, do dia 29 de junho de 2007, ela estava pronta para colocar o resto do plano em prática. Durante o café da manhã, que tradicionalmente compartilhava com o seu marido, a Teresa deu algumas medicações estranhas para ele e assim que a medicação começou a fazer efeito, a mulher levou seus filhos para o carro e os deixou aos cuidados de uma amiga, dizendo que voltaria logo para seguir em viagem. Ela guardou alguns objetos que valorizava, como fotografia dos filhos, entre outros, e então ateou fogo entre a área da cozinha e um dos quartos. As duas crianças perceberam que ela foi a última a sair da casa e esse depoimento foi muito importante para os investigadores mais tarde. Na sequência, ela entrou no veículo e acendeu um cigarro, parecia calma e segura do que tinha acabado de fazer. As crianças ficaram assustadas ao perceber o fogo, que crescia rápida e perigosamente, e quando apontaram pela janela do carro, gritando para que a mãe fosse apagar o fogo, a resposta dela foi que não havia com o que se preocupar, porque eram apenas alguns papéis que estavam queimando. Pouco tempo depois, um homem chamado Gary Carlock, que era dono de uma mercearia local, estava a caminho do seu negócio quando viu a fumaça saindo da casa e ligou para o número de emergência. Os bombeiros ficaram bastante alarmados com a descrição do operador. Eles entenderam que precisavam atender aquela ocorrência com 3 caminhões e uma escada e que a situação era muito urgente. Quando os bombeiros chegaram no endereço indicado, eles perceberam imediatamente que era impossível deter as chamas do lado de fora, então decidiram entrar pela lateral traseira do imóvel, onde havia um quarto. Enquanto os bombeiros usavam o equipamento e escaneavam o cômodo, surgiu uma forma perturbadora na tela. Sem dúvida, a assinatura de calor de uma pessoa através da fumaça. Os bombeiros explicaram mais tarde que isso era o que costuma acontecer com frequência em acidentes. Eles identificaram preliminarmente que se tratava do dono da casa. Na verdade, era o James, né, gente? E quase imediatamente ele foi declarado morto aos 57 anos de idade. Como havia muito fogo no local, né, ele apagou tudo em seu caminho sem deixar vestígios de DNA ou evidências forenses do crime. Os policiais inicialmente consideraram a morte como um acidente. Quando as autoridades conseguiram falar por telefone com a Teresa para dar a notícia, ela já estava fora da cidade a caminho de visitar os seus pais. Apesar da reação emocionada da mulher, apenas alguns minutos depois, a Teresa ligou para os responsáveis do seguro. Ela queria registrar o sinistro e já passar os seus dados bancários para o pagamento da apólice do seguro de vida e também do seguro residencial.
As crianças, por outro lado, ficaram completamente devastadas. Elas adoravam o pai e mesmo com todos os problemas que tiveram nos últimos tempos, ele nunca parou de mimar e fazer o possível para agradar os seus filhos. Conforme a notícia se espalhava pelos habitantes da cidade, os rumores foram crescendo e diversas teorias começaram a tomar forma. Em paralelo à grande agitação popular, teve início uma extensa investigação pelo escritório do xerife e também pelo escritório do chefe dos bombeiros. Eles precisavam preencher papeladas e garantir que aquela ocorrência se tratava mesmo de um incêndio acidental. A Teresa voltou para sua casa no meio da tarde e contou às autoridades que tinha pegado a estrada com destino ao Tennessee por volta das 8h15 da manhã. Logo que saiu, ela parou em um restaurante para comer algo no caminho. Eles também entrevistaram a amiga da Teresa, que estava com eles no carro. E embora sua história coincidisse em grande parte com a história contada pela Teresa, ela disse que eles saíram por volta das 8h45 da manhã. E isso significava uma diferença de cerca de 30 minutos em relação ao horário que a Teresa tinha acabado de contar. Os investigadores anotaram essa divergência em seus relatórios, caso precisassem repassar esse detalhe mais tarde. Quase ao mesmo tempo ficou pronto o relatório do investigador de incêndios, que concluiu que a origem das chamas ocorreu ao longo de uma parede comum entre o escritório e o quarto onde a vítima estava. Curiosamente, enquanto os profissionais estavam examinando a casa, um cão treinado foi levado ao local e em pouco tempo farejando, ele encontrou uma espécie de acendedor, tipo um acelerador de fogo que estava localizado exatamente onde o investigador de incêndios afirmou que o fogo teve início. E a partir dessa descoberta alarmante, ficou bastante evidente que se tratava de um incêndio criminoso e não acidental. Com a intenção de desenhar a cronologia exata dos eventos, em 5 de julho de 2007, os agentes entrevistaram a Teresa mais uma vez e todo o depoimento foi gravado pela equipe de investigações. A mulher fez de tudo para garantir que nunca faria uma coisa dessas, porque amava mais o marido do que a própria vida. Ao mesmo tempo em que declarava o seu amor incondicional ao seu falecido marido, a Teresa acabou relatando as dificuldades financeiras que ambos estavam enfrentando. Mas é lógico que ela colocou toda a culpa de estarem quebrados no James e em sua doença debilitante. Ela disse que fora essa questão da dificuldade financeira por conta dele não estar trabalhando, do resto era tudo perfeito. Eles eram uma família linda, unida, que se amavam e se respeitavam. Amigos e clientes do James confirmaram que à medida que a sua saúde piorava, ele parou de trabalhar e o negócio começou a cambalear. Eles até revelaram que o James ficava muito incomodado por não conseguir trabalhar e tinha muito medo de deixar os seus filhos passarem por qualquer dificuldade. E foi no meio disso tudo que o Tom Drew reapareceu nessa história. Ele entrou em contato com as autoridades para dizer que tinha recebido recentemente uma carta escrita à mão vinda do James, na qual ele confessava suas intenções de tirar a própria vida. Os oficiais acharam difícil acreditar que ele tinha escolhido o incêndio como meio para se livrar de sua própria vida, especialmente porque é extremamente incomum as pessoas recorrerem a essa alternativa. Embora, eu vou fazer um parêntese aqui, que recentemente aconteceu um caso muito parecido aqui na região onde eu estou morando, né? Que é de uma atleta, ela era uma multiatleta, que ela tirou a própria vida, ela foi até o meio de um canavial e utilizou um vidro de álcool para fazer isso. E foi bem chocante aqui para a cidade, sabe, gente? Todo mundo ficou muito comovido. Espalharam várias faixas aí por toda a região aqui, falando sobre ela, porque ela era uma atleta bem reconhecida na região. Se vocês quiserem, depois eu posso contar esse caso para vocês. Mas voltando ao caso, né, para aquela época, essa forma aí de tirar a própria vida
parecia um tanto exagerado, tipo incendiar toda a casa e falecer em meio a chamas. Afinal de contas, havia inúmeras maneiras mais fáceis dele fazer isso, menos dolorosa e dramáticas, por exemplo, né? Enquanto isso, as análises forenses revelaram que a causa da morte foi por inalação de fumaça e os relatórios toxicológicos indicaram que o James estava fortemente sedado com antidepressivos misturados com outros medicamentos que foram administrados antes de começar o incêndio. Além disso, marcas de queimadura na sola dos pés indicavam que ele tentou apagar o fogo. Os detetives então entrevistaram novamente a parente da Teresa sobre as discrepâncias entre as linhas do tempo e dessa vez ela afirmou que após colocar as crianças no carro, a Teresa voltou para dentro de casa e só retornou após cerca de 15 a 20 minutos. Consequentemente, a polícia obteve um mandado de busca para a casa da família, onde encontraram muitos pertences pessoais da família e alguns papéis do divórcio que nunca aconteceu. E mais tarde descobriram sobre o seguro de vida e o seguro da casa. Ao se concentrarem na vida da Teresa, descobriram detalhes relacionados à perda do seu último bebê e o seu subsequente abuso de substâncias. Com todas essas evidências, ela foi considerada a principal suspeita e foi entrevistada novamente. Enquanto isso acontecia, os funcionários do casal contaram sobre os rumores de infidelidade. Por isso a polícia decidiu convocar a Teresa novamente para essa segunda entrevista com os detetives. A mulher parecia totalmente defensiva e até começou a mudar a sua narrativa da história. Basicamente, de uma hora para outra, ela começou a dizer que seu marido era um maníaco violento. Disse que ele era tão maluco que teria sido capaz até mesmo de ter começado o incêndio na residência. Por mais absurda que essa declaração parecesse, a Teresa continuou firme e não se abalou. Ela disse que ele poderia ter feito isso para incriminá-la. O investigador-chefe contou aos jornalistas mais tarde que o medicamento encontrado no sangue do James era a primeira pista que os agentes queriam cobrir. Então eles começaram perguntando para Teresa quais medicamentos o seu marido tomava. No início, ela começou a dizer claramente uma lista de medicamentos, mas quando os investigadores pressionaram e queriam saber exatamente quais os nomes, horários e para que finalidade eram todos aqueles remédios, de repente ela teve assim um branco, um lapso e disse que já não se lembrava ao certo o nome de todos os medicamentos e nem para que serviam. Na sequência, as autoridades mostraram a apólice de seguro que, segundo eles, era mais do que suficiente para resolver os problemas da mulher. No entanto, a Teresa tentou se vitimizar e minimizar o assunto, dizendo que nem queria saber o valor do seguro e que não estava pensando em dinheiro naquele momento. Quando mencionaram que foi encontrado um acelerante de chamas na cena do crime, ela rapidamente tentou se justificar, dizendo que poucos dias antes, o seu marido tinha pintado a casa, sugerindo que a substância poderia ter causado o incêndio, que provavelmente era um thinner ou algo do tipo. Os oficiais abriram o jogo e perguntaram de forma retórica se ela tinha colocado os sedativos no café do marido enquanto eles tomavam café da manhã juntos. E foi aí que a Teresa disse que nos últimos meses seu marido não tomou café da manhã. E aqui, pessoal, entra o pulo do gato. Ela entrou em contradição, porque em seu último depoimento, ela tinha alegado que tomava café da manhã com seu marido todos os dias. E agora que tinha acabado de ser confrontada sobre ter sedado o marido com o café, ela se contradiz ao alegar que não estava tomando café da manhã junto com seu marido já havia vários meses. Ao revelarem essa clara contradição para a Teresa, mostrando o que ela disse no seu último depoimento, ela começou a se enrolar toda e só piorou a sua própria situação cada vez mais. Bom, mas o fato é que as evidências contra ela eram apenas circunstanciais, até que um dos investigadores propôs que ela fosse submetida a um teste de polígrafo. Afinal de contas, ela tinha dito que estava disposta a fazer
qualquer coisa para provar que não tirou a vida do seu marido. A Teresa topou fazer o teste do detector de mentiras, mas antes precisou assinar uma declaração por escrito. Nela, constatava que se não passasse na prova, as autoridades poderiam usar isso contra ela no tribunal. Bom, mas de qualquer forma o teste foi feito e a Teresa falhou miseravelmente. Por fim, no dia 9 de julho de 2007, Teresa Conley, de 34 anos, foi acusada de assassinato premeditado e 2 incêndios criminosos em primeiro grau. Com a prisão da Teresa, sua mãe Alison ficou responsável por suas crianças. E por falar nelas, em um depoimento realizado no dia 16 de julho, o filho mais velho do casal, de 11 anos, revelou detalhes da manhã do crime, incluindo o retorno da mãe para dentro da casa pouco antes do incêndio. Ele afirmou que seus pais costumavam queimar lixo atrás da casa, e por isso ele achou que não estava acontecendo nada demais. Mais tarde, seus avós maternos conseguiram obter a guarda das crianças e posteriormente o tribunal permitiu que a Teresa as visitasse enquanto aguardava o andamento do processo contra ela. Nos últimos dias do mês de julho, a Teresa deixou a prisão sob fiança, mas em pouco tempo voltou a ser presa por questões relacionadas a entorpecentes. Após alguns dias, ela foi solta mais uma vez e voltou a arrumar problemas. Foi presa de novo e, na sequência, solta sob fiança. Bom, gente, nesse meio tempo, o processo dela sobre o falecimento do seu marido teve andamento e a polícia confrontou a Teresa com as evidências e ela ficou muito, mas muito assustada com tudo o que tinha sido descoberto. E mais assustada ainda ao saber que seus filhos poderiam testemunhar para a promotoria no julgamento. Como ela não queria que seus filhos passassem por tudo isso, ela pediu a seu advogado que tentasse um acordo, e assim foi feito. O promotor conversou com a defesa e juntos chegaram a um acordo. 2 dias após o início do julgamento, Teresa finalmente aceitou o acordo e na manhã da sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2010, ela participou de uma audiência a portas fechadas, onde se declarou culpada do homicídio qualificado do seu marido. Ela admitiu ao juiz que tudo isso fazia parte de um plano financeiro, mas que ela nunca teve a intenção de prejudicar o seu marido. Ela aproveitou o momento para pedir clemência ao tribunal. O juiz acatou o pedido e também aceitou o acordo firmado com a promotoria. O Estado retirou a contagem de homicídio qualificado do caso e fundiu as 2 acusações de incêndio criminoso, ao mesmo tempo que aceitou a declaração de culpa da Teresa Conley na acusação de homicídio doloso ao invés de homicídio qualificado. Tudo isso aconteceu, gente, porque se o julgamento fosse adiante, além de enfrentar seus próprios filhos no tribunal, ela ainda corria o risco de ser sentenciada à pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. E com todas essas manobras e acordos judiciais, por fim a Teresa foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir ao menos 30 anos da sentença. Curiosamente, depois de alguns meses, a Teresa tentou retirar sua declaração de culpa, porque seu novo advogado acreditava que sua cliente teria sim chances no julgamento se alegasse legítima defesa, alegasse que era uma esposa que sofria violência doméstica e todas essas coisas. Mas o tribunal rejeitou rapidamente o pedido da defesa e manteve o processo exatamente como estava. Cerca de 4 anos depois, no dia 8 de dezembro de 2014, através de um novo advogado, ela entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que o seu primeiro advogado foi ineficaz de várias maneiras. Seu novo advogado queria levantar questões sobre a infidelidade matrimonial, questões financeiras e que ela sofria também violência doméstica. Mas mesmo assim, todas as petições do novo advogado não obtiveram sucesso e o Tribunal Superior recusou todas as solicitações. Então a Teresa ainda cumpre a sua sentença original e será elegível para condicional em 2041, quando estiver com 67 anos de idade.
E é lógico que eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Será que ela vai ser aceita aí nessa condicional? Porque assim, com 67 anos, ela já vai ter passado 30 anos dentro da prisão. Será que isso vai ser o suficiente para reintegrar ela à sociedade? Deixa pra mim a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.